Olá, forte abraço a todos. Eu sou o professor Bressani, Adriano Bressani, docente e pesquisador do Instituto de Ciência e de Tecnologia da Unesp, campus de São José dos Campos, e essa é mais uma aula da disciplina TAEGO, Tratamento de Efluentes Gasosos, uma disciplina oferecida ao quarto ano do curso de graduação em Engenharia Ambiental. Em aulas anteriores, nós partimos de uma revisão da literatura, uma revisão mais teórica e conceitual, relacionada à poluição atmosférica, abordando os principais poluentes e fontes poluidoras, finalizando com alguns dos principais efeitos sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente. Posteriormente a isso, falamos também acerca do controle na fonte, técnicas baseadas na prevenção e controle na fonte, e daquele ponto em diante iniciamos aulas a respeito dos principais equipamentos de controle de poluição, quando então abordamos inicialmente sobre a câmara de sedimentação gravitacional, posteriormente a ela abordamos os coletores centrífugos ou ciclones, falamos também sobre os precipitadores eletrostáticos, falamos sobre os filtro-coletores e hoje falaremos sobre os coletores úmidos, também chamados de lavadores de particulados. Portanto, ainda a respeito das tecnologias de controle de material particulado. Em relação a estes equipamentos, como podemos ver por essa imagem, trata-se de uma estrutura bastante considerável, né, que ocupa uma área relativamente grande, como podemos ver por essa foto, mas que proporciona resultados compatíveis com o custo de implantação, que relativamente aos já apresentados até aqui é um pouco mais alto, porém traz como vantagem o tratamento de alguns efluentes que até então, pelos equipamentos apresentados até aqui, não eram adequadamente tratados, né? Sobretudo efluentes gasosos que trazem em sua composição partículas aderentes ou que são compostas de substâncias, por exemplo, com risco de explosão, né? E que, portanto, no caso desse equipamento, conseguem receber um tratamento adequado, né? Um equipamento que, diferentemente dos anteriores, faz uso de um líquido, né? Ou mais propriamente de um líquido atomizado. Esse líquido, que geralmente é a água, mas pode ter outras composições, e é dito atomizado porque ele é transformado em uma névoa, ou seja, esse líquido ele é dispersado, ele sofre um processo de dispersão na forma de gotículas, né, que tem o objetivo de aumentar a superfície ou a área de coleta, para que, uma vez em contato direto com o particulado, possa capturar, né? Portanto, o tamanho dessa área de superfície de coleta facilita a separação do material particulado do fluxo gasoso do qual ele inicialmente faz parte, né? Essas partículas são, portanto, inicialmente capturadas por este líquido atomizado e, posteriormente, lavadas através de um fluxo, né? Um fluxo contínuo de efluente líquido que gera um efluente, né? Um lodo,
que precisa, então, ser tratado por técnicas convencionais de tratamento de efluente líquido, né? Essa água, né, que resulta do tratamento deste efluente pode, então, retornar ao lavador para passar por outros ciclos de geração de névoa e de lavagem do particulado capturado pelo líquido, né? Portanto, uma água que entra num ciclo fechado e é diversas vezes reciclada nesse processo, e a torta, né, que seria a parte sólida da qual foi removida a água, foi removida a parte líquida, pode, inclusive, a depender da sua composição, retornar ao processo como matéria-prima. Tá? Veremos que existem diferentes tipos de colhedores úmidos. Tá? No entanto, todos eles, de um modo geral, se baseiam em dois mecanismos de coleta, dois mecanismos principais. Inclusive, mecanismos estes que já foram discutidos por também serem mecanismos empregados por outros equipamentos de controle. O primeiro deles é a impactação inercial, ou seja, aquele impacto que a partícula sofre em razão de permanecer na sua trajetória inicial de movimento. Ela não acompanha as linhas de fluxo porque ela é dotada de um certo tamanho, né? Portanto, partículas maiores que tendem a manter a sua linha original de fluxo e, desta maneira, acaba chocando-se contra algum anteparo, contra algum obstáculo. No caso desse equipamento, com as gotículas. Né? As partículas de menor tamanho acabam contornando os obstáculos. E aquelas muito pequenas, em razão da sua energia térmica inicial, acabam desempenhando um movimento errático, né? Chamado de browniano ou ainda de difusão. E na medida que ela percorre essa linha errática, ela, em algumas situações, acaba colidindo também com as gotículas de água e, dessa maneira, é coletada. Portanto, as menores por movimento ou difusão, browniana, e as maiores por impactação inercial. Em relação aos tipos de colhedores úmidos, temos três mais comuns, né? Todos eles baseados no mecanismo de contato direto entre a partícula sólida, o material particulado, e o líquido atomizado. O primeiro tipo é chamada de câmara de spray gravitacional, ou spray tower, porque, como veremos, é uma torre na qual ocorre um contrafluxo do efluente gasoso, portanto, no sentido oposto em relação à névoa que se forma. Temos ainda os chamados ciclones de spray, ou ciclone spray tower. Ciclone porque tem uma admissão de gás tangente à superfície da parede do equipamento, que tem um formato cilíndrico e, desta forma, impõe ao fluxo de gás uma trajetória helicoidal, como veremos, e já discutimos antes no chamado coletor ciclone. Temos ainda o Venturi Scrubber, ou purificador Venturi, que se baseia no canal de Venturi, ou seja, situações em que eu tenho um estreitamento do canal ou uma garganta na qual o fluxo adquire uma velocidade máxima de escoamento. Veremos que esse fenômeno favorece a atomização do líquido que é inserido na câmara e a partir do qual, então, é feita a remoção. Tá? Temos aqui o primeiro destes três tipos mais comuns, neste caso, a câmara de sedimentação gravitacional, ou spray tower. Vemos aqui por esta ilustração, por este esquema, que temos a entrada ou a admissão do gás sujo na parte inferior do equipamento.
entrando aqui perpendicular à parte inferior do equipamento, sobe então através dele até alcançar na parte superior a saída do gás, né, já então tratado. E ao longo deste percurso, ele passa por diversos nebulizadores, que são estas tubulações ali representadas, né, de uma direção perpendicular ao comprimento ou à extensão principal do equipamento, né, que está na vertical, portanto, estes nebulizadores posicionados na horizontal, e vemos em cada um deles vários dispersores, aqui ilustrados 4 dispersores por cada tubulação, né? Estes dispersores têm uma saída num formato que, a partir de uma determinada pressão, acaba nebulizando o líquido. Portanto, esse líquido ele sai destes dispersores na forma de uma névoa, né, de minúsculas gotículas. E o gás, quando passa perpendicularmente a essas estruturas, em alguma medida acaba sendo capturado, né, as suas partículas acabam sendo capturadas. E antes de alcançar a saída na parte superior do equipamento, essa névoa ela passa por uma estrutura, por uma grade, chamada de eliminador de névoa. Essa estrutura faz com que a parte líquida arrastada junto com o fluxo gasoso acabe unindo-se, né? As partículas, as gotículas, elas vão se unindo até alcançar um tamanho suficiente para que, já a partir de uma determinada massa, pela força do seu próprio peso, ela acaba caindo por gravidade e ficando na parte inferior do equipamento, onde temos ali um dreno que então permite a retirada de um lodo que se forma, ou seja, do líquido já composto do material particular, né? Portanto, se trata de uma torre vertical contra a corrente, né, na qual gotas de água suficientemente grandes, com dimensão entre 0,1 e 1 milímetro de diâmetro, né, são dispersas, né, e formadas para que, dentro de um determinado tamanho, ela tenha uma sedimentação que seja maior que a velocidade de contrafluxo do gás e, portanto, alcançando o fundo do equipamento. O tamanho dessas gotas são sempre otimizados para controlar o contato da partícula, né, e assim facilitar a captura das mesas. Lembrando que a atomização favorece uma maior área superficial e, dessa maneira, alcançando eficiências de até 90% para partículas maiores que 8 micrômetros.